E o outro caso que nós vamos mencionar aqui para vocês é que surgiu, nessa confusão toda de estudantes da Bíblia se separarem da Torre de Vigia, um novo Paul Samuel Johnson. Vocês já sabem quem é Paul Samuel Johnson, sabem o que aconteceu com ele lá na Inglaterra e na volta dele para os Estados Unidos, mas talvez você não saiba que algo semelhante aconteceu na França, justamente nesse período quando Rutherford foi eleito presidente e depois foi preso. Em 1911, Russell visitou a França e discursou perante 100 pessoas na cidade de Denain. Os irmãos Adolf Weber e Alexander Freytag, da Suíça, ajudavam Russell na direção da obra dos países que falavam francês. Foi então aberto um escritório francês em Genebra, na Suíça. Emily Lance era o encarregado da filial e Freytag ajudava na tradução da revista Torre de Vigia para o idioma francês. E isso incluía a França, a Bélgica e parte da Suíça. Em 1913, Russell e Rutherford discursaram em assembleias na França. Em agosto, foi marcada uma assembleia em Denain, lá no norte da França, mas foi cancelada porque a Alemanha havia invadido a Bélgica e o norte da França. O irmão Emily Lance estava desapontado, pois 1914 chegara ao fim e os ungidos não tinham sido arrebatados. Esse mesmo desapontamento aconteceu com outros irmãos ungidos na época, mas ele, por ser alguém da liderança, sentia esse peso do desapontamento ainda mais. O anuário de 1981, na página 46, diz que Russell ficou desconfiado sobre o modo em que Lance estava conduzindo as coisas, e em 1916 ele enviou um irmão do Brooklyn para investigar o que estava acontecendo. Esse irmão se chamava Conrad Binkelly. Lance se ofendeu com isso e demonstrou uma atitude rebelde. E finalmente se voltou contra a sociedade. Binkelly ficou a cargo do escritório central e Freytag com a supervisão do escritório francês em Genebra. Desde os tempos de Russell, a gente percebe que aqueles que sentem dúvidas ou que estão decepcionados com algo que a Torre de Vigia ensinou não são acolhidos, mas substituídos. De acordo com o anuário, Freytag passou a tomar liberdades, inserindo suas próprias ideias na tradução da revista Torre de Vigia. Weber reparou e avisou Brooklyn. Logo que assumiu a presidência da sociedade, Rutherford escreveu a Freytag, encorajando os irmãos franceses a seguirem o programa das perguntas bereanas, que eram as perguntas do estudo de A Sentinela, perguntas que faziam com que o dirigente da Sentinela na época entendessem que aqueles irmãos compreendiam os ensinos da Torre de Vigia e eram leais a esses ensinos. Então, era uma forma de verificar a lealdade dos irmãos nas eclésias, né? Fazer as perguntas bereanas. Em outubro de 1917, Freytag organizou uma assembleia lá em Genebra e Rutherford escreveu uma carta para ser lida nessa assembleia. Em resumo, a carta alertava a todos para terem cuidado com o orgulho e a ambição, pois os anjos decaídos tirarão vantagem de suas fraquezas e os vencerão. Evitemos discussões inúteis e desviemo-nos de toda calúnia e tagarelice. Devemos ser leais a Deus, leais ao amo, leais à sua causa e aos métodos que ele tem organizado para a divulgação da mensagem do seu rei. Para bom entendedor, meias palavras bastam. O que Rutherford estava querendo dizer é que esses irmãos deveriam ser leais ao que a Torre de Vigia ensinava através de Rutherford e não dar ouvidos a notícias falsas ou conversas que falavam mal dele. Afinal de contas, nessa época, Paul Johnson e os 4 diretores já tinham sido expulsos do Betel, dos Estados Unidos, e estavam divulgando o seu lado da história. Esse anuário diz que Freytag dava grande importância ao grau da sua posição e gostava de dar atenção a si mesmo e de atrair admiradores, especialmente as irmãs. Ele foi um dos que se ofendeu com a carta de Rutherford.
Pouco mais de um ano depois dessa carta, Freytag anunciou na La Tour de Garde, que era a sentinela em francês, de dezembro de 1918, que dali em diante o escritório em Genebra devia tornar-se financeiramente autossuficiente e criticou abertamente a sede em Brooklyn. Nessa época, Rutherford e seus diretores estavam presos. Após essa decisão de Freytag de tornar-se financeiramente independente de Brooklyn, o irmão H. Roussel, de Paris, escreveu a sede em Pittsburgh contando sobre as traduções que Freytag estava fazendo. A congregação de Paris passou então a centralizar as atividades de Genebra. Freytag colocou o seu nome na revista como editor na edição de abril de 1919. Alguns irmãos da Suíça passaram a traduzir uma sentinela um pouco mais exata de acordo com a versão original em inglês, e outros faziam a tradução conforme Freytag dizia. O que aconteceu é que havia duas revistas circulando na mesma época. Freytag transferiu uma parte do estoque de literatura e outros bens da sociedade para o seu próprio endereço. Na edição de setembro de 1919, escreveu um artigo afirmando que a verdade de Deus seria agora difundida através dele em Genebra. Logo no número seguinte, Rutherford, que já havia saído da prisão, escreveu aos leitores que Freytag fora designado por Russell como um servo da sociedade e nunca tinha sido autorizado a publicar qualquer revista ou distribuir quaisquer publicações, exceto as escritas por Russell. Agora, afirma que o Senhor o designou como seu mensageiro especial, incumbido da conclusão da obra da igreja. Ele foi então dispensado e exonerado de toda atividade relacionada com a filial de língua francesa e substituído pelo irmão Conrad Binkele. Alexander Freytag teve então o apoio pessoal do escritório em Genebra e se recusou a desocupar a propriedade da sociedade. Ele reteve o arquivo de assinantes da Sentinela, o estoque de literatura e o caríssimo equipamento para a exibição do fotodrama da criação. Continuou publicando a revista intitulada Torre de Vigia e foi levado ao tribunal e obrigado a entregar os bens da sociedade. E o escritório em Genebra foi então fechado, porque afinal de contas os irmãos do escritório apoiaram a causa de Freytag. Diz a Torre de Vigia: uns poucos, na maioria na Suíça, seguiram Freytag, o qual fundou uma seita, tendo a si mesmo como mensageiro do Senhor. Com o apoio financeiro de seus seguidores, comprou uma grande casa de campo fora de Genebra, da qual propagou a sua seita. Ela ainda existe na França debaixo do nome Os Amigos do Homem. Esse é um caso raro, que a sociedade menciona o que aconteceu com um dos grupos que se separou dela e menciona até mesmo o nome desse grupo. De acordo com o anuário de 87, na página 127, das 304 pessoas reunidas para a comemoração em língua francesa em 1919, apenas 75 ficaram a favor da sociedade, passando todas essas para o lado de Freytag. Quando o escritório da sociedade em Genebra fechou, ele foi transferido para Berna, também na Suíça. E ele estava sob os cuidados de Ernest Zog. Este tinha dois auxiliares, chamados Joseph Lefebvre e Émile Delannoy. Henri Roussel cuidava de um depósito de literatura em sua casa. Foi ele que avisou a congregação em Pittsburgh sobre as traduções que Freytag fazia. Em 1920, o Paul Jousson tinha visitado congregações antigas lá no norte da França. Em setembro de 1922, um grupo de irmãos franceses, incluindo o Roussel, o Lefebvre em Paris, imprimiram uma declaração de 16 páginas intitulada Realinhamento Necessário, criticando Rutherford. Eles distribuíram amplamente, causando divisão nas congregações. Nesse mesmo ano de 1922, o aliado da sociedade na Suíça, Adolf Weber, realizou uma reunião com a congregação
expondo os desejos dos opositores em seguir as doutrinas de Russell e não as de Rutherford, e houve uma votação. O resultado da votação foi de 39 contra o ponto de vista da sociedade e 42 a favor. Os 39 rebeldes saíram levando consigo suas cadeiras e formaram a Associação dos Estudantes da Bíblia em Denham. E isso a própria Torre de Vigia admitiu. Na página 63 do Anuário de 1981, somos informados de que, em julho de 1925, por motivos de saúde, Konrad Binkelly, que atuava como administrador do Escritório Central Europeu, foi substituído por Zog. Em 1926, Binkelly voltou-se contra a sociedade e fundou sua própria seita chamada Os Estudantes da Bíblia Livres. A seguir, Zog foi substituído por outro enviado de Brooklyn, e é dito que Zog saiu do serviço de tempo integral e por fim deixou a verdade. Portanto, em cerca de 6 anos, 6 irmãos de alta responsabilidade dentro da organização da Sociedade Torre de Vigia saíram e formaram um grupo de estudantes da Bíblia independentes da Torre de Vigia. Eram eles Alexander Freytag, Joseph Lefebvre, Konrad Binkelly, Henri Roussel, Emily Lance, Ernest Zog, Gustav Zopfer. O site oficial do movimento iniciado por Alexander Freytag teve como nomes Anjo do Senhor, também Sociedade Bíblica e de Tratados Anjo de Jeová, que era baseado num versículo bíblico, Igreja do Reino de Deus, e hoje se chama Assembleia Filantrópica dos Amigos do Homem. Dentre suas publicações estavam a Mensagem de Laodiceia e periódicos como o Monitor do Reinado da Justiça e Jornal para Todos. A sua primeira comunidade foi estabelecida em Turim, na Itália, em 1946. Após a morte de Freytag, em 1947, uma curiosidade, o mesmo ano que William Van Amberg também morreu, a liderança teve vários sucessores e o movimento renomeado Amis Sans Frontières, ou Amigos Sem Fronteiras, em 1984. Dentre suas doutrinas, há o restauracionismo e o milenarismo, enfatizando a transformação do caráter por meio da prática do Evangelho. Eles creem que só os 144 mil irão para o céu, são antitrinitaristas e promovem o vegetarianismo. Desde 1951, eles têm tido esforços filantrópicos significativos, com foco no auxílio aos desfavorecidos e no socorro em desastres. Estrutura seus encontros em torno dos estudos de Freytag, e rituais como o batismo e a Santa Ceia são exclusivos da filial da Suíça. Realizam congressos anuais e têm cerca de 71.500 membros espalhados em 20 países. Após a morte de Alexander Freytag, houve uma separação, mas esse grupo continuou usando o nome original Amigos do Homem. Então, pessoal, essa minha pesquisa me levou a pelo menos cerca de 30 grupos de estudantes da Bíblia que se separaram da Torre de Vigia. Além dos 4 mencionados no vídeo passado, que ainda existem, juntando-se com esses, pelo menos 10 grupos de estudantes da Bíblia grandes existem até hoje, desde os tempos de Russell e Rutherford, embora haja outros grupos menores espalhados pelo mundo. Vamos relembrar que grupos maiores são esses? O primeiro grupo, fundado lá em 1909 por Ernest Hennings, chamado Comunidade da Nova Aliança, que inclui publicações dos defensores da Nova Aliança, que haviam encerrado seu trabalho em 44. Mas as publicações deles, então, está lá no site da Comunidade da Nova Aliança. O Instituto Bíblico Bereano, fundado em 1918 por Nicholson. A Igreja dos Estudantes da Bíblia Bereanos, fundada por Matthew MacPhail, desde 1909. O seu nome antigo era Crentes do Novo Pacto, lembram? Há a Irmandade Cristã do Milênio, chamada Christian Millennial Fellowship, desde 1928,
que foi fundada por Gaetano Boccaccio. Os estudantes da Bíblia de Jersey City, as comunidades dos estudantes da Bíblia na França, que são chamados estudantes da Bíblia livres, né? Na Alemanha, na Grécia, na Índia e na Polônia. A União da Irmandade Bíblica, que foi formada por um conselho de diretores do Tabernáculo de Londres, lá em 1924, e a Assembleia Filantrópica Amigos do Homem, desde 1919, fundada por Alexander Freytag. Então, pelo menos 10 grandes grupos de estudantes da Bíblia são os mais antigos e seguem atuando até hoje em diversos países. Eu deixo aqui na descrição do vídeo não só a pesquisa para tudo que eu falei aqui, mas também o endereço no site para que vocês possam acessar e conhecer um pouquinho sobre esses estudantes da Bíblia que persistem até hoje.